Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabei que o verão está perto. Assim também, quando vedes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Celebrarmos, na realidade, entrar diante da intimidade de nosso Senhor. Celebrar significa lançar-se diante dos braços do Pai e dizer: Senhor, eu quero esconder a minha natureza humana diante da Sua presença. Eu quero colocar diante de Ti tudo que sou, porque ao me colocar diante da presença do Senhor, eu estou na realidade fazendo com que o Senhor venha me visitar, e me visitar significa Ele me conhece não pelo que eu quero apresentar, Ele me conhece porque Ele sabe quem eu sou. Essa é a diferença de irmos à igreja e de celebrarmos com Cristo. Marta, meu Deus, quanto tempo! Ela é minha afilhada de Crisma. Que maravilha! Deus abençoe. Quantos anos que eu não lhe vejo. É tão maravilhoso, né, quando a gente encontra alguém que a gente ama, né? É muito bom, muito bom. Olha, eu fui padrinho dela, eu era seminarista, lá na catedral, né? A gente faz parte da obra, né? Então, mas no momento em que nós adentramos na presença de nosso Senhor e deixamos a graça de Deus transcender em nós começamos então não simplesmente ir à celebração, mas dialogar com Deus. E dialogar com Deus é aquele dia em que eu encontro coisas boas e coisas não tão boas que refletiram na minha semana e que muitas das vezes impedem de eu ter um pleno diálogo com Deus. E aí o salmo de meditação vai dizer assim: guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Então, refugiar-se em Deus significa: Senhor, eu quero encontrar abrigo, porque até o pardal
se levante na minha história e na minha vida, que São Miguel venha com toda a força, com todo o poder e esteja à minha frente, à frente da minha família, à frente das situações da minha vida. Quando nós nos colocamos totalmente diante da ação de Deus, celebrar deixa simplesmente de estar no lugar, mas é fazer um encontro, e um encontro real com a pessoa de Cristo. Não é um Deus que me olha, mas é um Deus que me acolhe. Você já olhou para muitos e não se lembra da metade das pessoas que você olhou ao longo da sua vida. Porque muitos nem tiveram oportunidade de dizer o nome. Então você olhou para muitos, mas não se lembra da metade. Deus quer fazer um encontro hoje contigo. Quando nós fazemos um encontro com Cristo, Ele diz assim: senta. Estamos sentados, mas senta. Depois, venha fazer a refeição comigo. Porque só coloca a mão no mesmo prato, A história judaica vai nos contar isso. Só coloca a mão no mesmo prato os amigos. Então, ele vai dizer: este é meu corpo que é dado por... Então, vocês que são meus amigos, que hoje convido a fazer a mesma refeição comigo, a entrar na minha intimidade, fazer da minha presença um refrigério para a sua alma, um repouso seguro. É isso que o Senhor, nesta manhã, quer nos relembrar. Ele não está te dizendo porque não é uma novidade, é porque a gente vai acumulando tantas coisas, tantos pensamentos, tantas dificuldades na vida, que às vezes precisamos que alguém nos relembre de pequenos detalhes. Às vezes precisamos, Sabe aquele filho que você diz assim: eu já falei para você que a toalha molhada em cima da cama não pode ficar. Quantas das vezes a gente relembra isso, Muitas vezes, Assim é Deus. Às vezes Ele vem lembrar coisas que faz parte do nosso cotidiano, mas por ser tão sutil, tão necessário, que às vezes cai no esquecimento. E Ele está te dizendo assim: nunca se esqueça que quando você entra na intimidade do Pai, você se lembra que o meu ser é a sua essência. O que significa isso? Quando hoje eu olhei para Marta, eu estou vendo a forma que não me faz esquecer dela. Não é assim? A forma, a matéria, não me faz esquecer. Quando você pega no banco, você lembra que é madeira. E da onde vem a madeira? Da árvore. Então você percebe que essa aqui é uma forma acidental. Se tornou um banco, como poderia ter se tornado uma mesa. Então essa é a causa acidental. Porém, o efeito primeiro é sermos filhos de Deus, sermos jovens, sermos um pouquinho mais jovens, ao que nós nos tornamos diante do mundo. Mas o que nós somos chamados é ser filhos do Altíssimo, obra do pensamento de Deus, forma
é a segunda leitura, porque o sacerdote que está falando, que nós temos manteríamos, né? Primeiro momento da primeira leitura e o segundo momento. O primeiro momento ele está falando dos sacrifícios antes de Cristo, que era oferecido em reparação. No segundo momento, ele diz que então Cristo, né? Vocês preferiram a atenção? Cristo, então, o primeiro momento era um sacrifício repetitivo várias vezes em função dos pecados. Porém, em Cristo ele se oferece uma única vez. Por isso que não se repete, né? Se atualiza. Nós fazemos memória. Então, no momento hoje, em que o Senhor quer atualizar com você, você mudou de lugar. Você voltou assim, você fez com a cabeça aqui, não. Mas geralmente aqui sorri, né? Pode ser. Você estava sentado mais aqui, mudou de lugar. Então, no momento em que nós nos abrimos a essa graça e a essa presença, nós vamos interpretar as coisas mais sutis da nossa vida. E aí, Ele quer hoje que a figueira floresça. E quem é que precisa florescer? Somos nós. Ele quer hoje que a figueira se torne bela. Quer que a figueira se torne bela. Quanto mais a gente entra na presença do nosso Senhor, mais a gente consegue florescer. Porque hoje a Santa Mãe Igreja mundialmente celebra o dia do... Mas a gente acha que pobre é só aquele que está lá fora, não é? Tem tantos pobres. Por quê? A gente é pobre quando a gente ama pela metade. Quando a gente não se dá por inteiro. A gente é pobre quando a gente é mesquinho com os nossos sentimentos. A gente é pobre quando tem muita gente ao nosso redor e a gente se sente só. Porque ter muitos não significa que somos alguma coisa para eles. Então a gente se sente só. Na missa das crianças eu falei que às vezes a gente torna tantas coisas pobres, né? Daqui a pouco vocês vão estar montando a árvore de Natal, não é assim? Aí você vai chegar às vezes na casa de alguém, você não vai falar, porque você é uma pessoa educada, né? E vai dizer assim, essa árvore está tão pobrezinha, né? Faltou umas coisinhas aqui para dar. Então a gente torna pobre tantas coisas no nosso dia a dia, não é? É necessário dar qualidade. E a figueira ela só pode florescer se ela tiver qualidade. Qualidade no aperto de mão, qualidade no abraço, qualidade no olhar. Às vezes você está olhando para o nada e a pessoa acha que ela está olhando para você. A gente aprende muito isso na aula de oratória. Marca um ponto e olha, todo mundo vai achar que você está olhando para ela, mas você tem um ponto. Eu não consigo fazer isso, né? Mas na aula de oratória é assim.
vezes tem tanta pressa que a gente nem se admira. Não é? Qual foi a última vez que você se olhou na frente do espelho e disse: esse sou eu? A gente quer tanto que as pessoas nos admirem, mas se você não for a primeira, a gente vai apenas trocar de roupagem. Porque não é a roupa que está ruim, somos nós que não estamos bem. Porque quando você foi comprar aquela roupa, você comprou porque ela era bonita. E você disse: essa roupa cai bem em mim, não é assim? Mas quando aquela roupa que você já usou para aquele casamento maravilhoso, que todo mundo te admirou, e você torna a vestir e diz que ela não está bem, é porque você não está bem. E é momento de você ressignificar as imagens. Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo hoje? Qual é a imagem que hoje eu trago da minha pessoa diante do meu espelho da vida? E aí você vai ver, né, que não foi a camisa verde, né? Eu gosto de verde, por isso que eu falei da sua camisa. Posso passar por aqui? Obrigado. Senão vocês vão ficar com torcicolo, né? Não é simplesmente, né, o que eu trago externo que me faz ter os sinais do céu, mas é o que eu trago no meu interior que reflete os sinais do céu. É a melhor coisa que tem, né? Gente, lá de cá hoje eu senti assim, está tudo bem. Maravilha, né? Que temos lá, sei lá de cá, Jesus amado. Então assim, é o momento em que você se abre à graça e deixa Deus agir. Não diga: eu vim cumprir o meu preceito. Estava com saudade. Você estava sumido, viu? Estou de olho, viu? Então, no momento, para mim de presente, obrigado. É tão bom ser padre, né? Tem outros que dizem que não, mas é que eu sou bobo, não sabe de nada. E aí, é que é tanta roupa que eu estou de batina por baixo. Essas coisas não ficam gravadas, não, fica. Jesus amado, misericórdia, Senhor. Mas no momento em que nós então nos colocamos diante dessa presença, dialogamos, deixamos refletir aquilo que é do céu, não o externo, mas o interno. Você está dizendo: Senhor, existe um lugar seguro em meu ser para que o Senhor venha fazer morada comigo. Esse é algo mais natural. Vê se não muda tanto de lugar você também. Semana passada eu estava sentada do lado de lá, né? Então, no momento, o pastor tem que estar de olho nas suas ovelhas. E eu, fico de olho em vocês, tá? No momento em que, né, nós convidamos o Senhor não para sentar, para conversar, mas dizer que existe um lugar em nós para Ele, nós estamos confirmando para que fomos criados. Ao criar céu e terra, Deus criou a natureza para dialogar com Ele. Só que nós não só dialogamos quando estamos na igreja. A nossa vida é uma grande espiral, né? E esse grande espiral nos leva várias vezes à presença de Deus, dizendo: Senhor, faça florescer na minha figueira. Eu quero ver os sinais dos tempos. Que às vezes a gente não sabe como pedir, né? Então, eu quero ver os sinais dos tempos. O que significa isso?
foi declarado por Deus, está lá em cima. Mas, como eu não sou anjo, eu quero ver na minha dimensão material o que já foi declarado por Deus na dimensão espiritual. Então, eu preciso, porque nós somos homens e mulheres necessitados de tocar, de sentir, não é assim? Então, eu preciso tocar nas coisas que Deus reservou para a minha vida. E aí você diz, toca na minha saúde, né? Toca nos meus rins, toca na minha mente, e não ficar preso às coisas simplesmente que eu ouço. Você entendeu? A saúde se encontra nas suas mãos. Essa é a diferença. Eu sei que às vezes já foi gente lá na sacristia perguntar o que Deus fala para mim, tá? Gente, a gente apenas reza, tá? Não tem nada preparado. O que está preparado é o banquete. O banquete está preparado. Então venha como estás. E deixa Ele ser Deus na sua vida. Deixa Ele ser o Senhor da sua história, o Senhor do teu dia. Deixa Ele ser. E quanto mais Ele for, mais as coisas ruins vão se colocar debaixo dos nossos. Está lá na leitura, não é? Quanto mais Deus for Deus na sua vida, mais as coisas ruins se colocarão debaixo dos nossos pés. Quanto mais você acha que você tem o controle, né? Às vezes começa a ter que equilibrar, que a mão suspende demais, e quando vê as nossas mãos está acima da nossa cabeça. E o problema não pode estar acima da sua cabeça, porque senão você perde o controle, ou nas suas mãos, ou debaixo dos seus pés. Nunca no seu peito. Por quê? O seu peito é o sinal das sensações, das emoções. Se você traz o problema totalmente para o seu peito, aí começa a dar ataque cardíaco, porque você não sabe o que fazer com ele. Então você começa a confundir as suas emoções. Quando você apresenta ele para Deus, né? Você sabe qual é o centro das suas emoções, que não é o problema que você está vivenciando. Então, hoje, quando você estender as suas mãos para comungar, né? Coloque para ele, essa é a minha natureza humana. Mas eu quero sair daqui totalmente visitado por aquele que é transcendente, que vai romper com o que está me aprisionando, não me deixando ver as bênçãos que estão sendo derramadas sobre a minha família. Que Deus possa lhe abençoar. Que os santos anjos e arcanjos estejam à sua frente, como um príncipe celestial, favorecendo o caminho do seu povo. Que os santos anjos da guarda que lhe foi confiado por Deus possa limitar a seu favor em todos os instantes dessa semana. E no momento em que você estiver fragilizado, peça apenas para sentir a mão de Deus, porque é Ele que nos sustenta e nos levanta em cada situação da nossa vida. Para te sustentar, te levantar, e que os seus olhos estejam sempre voltados para Ele, porque o olhar de Deus é o olhar criador, transformador. Que os seus olhos estejam sempre voltados para o dele, para que ele possa criar coisas novas na sua vida.
nessa Eucaristia, nessa ceia renovadora com o Senhor, que eu desejo para a sua vida. Que os arcanjos e a corte celestial possam favorecer tudo aquilo que o céu se abre sobre a sua vida. Amém? Creio em Deus Pai,